Bom, nosso assunto hoje, para nós começarmos a aprender, é o Espírito Santo, não é? Nós falamos que íamos falar do Espírito Santo. Muitas pessoas perguntam algumas coisas do Espírito Santo, mas aprendemos já no começo do culto que para recebermos o Espírito Santo, nós temos que fazer uma entrega a Ele. Se não houver essa entrega, irmão, não tem como. Porque quando você levantou a sua mão e recebeu Jesus como seu Salvador, você se arrependeu dos seus pecados, não foi? Você se arrependeu dos seus pecados e recebeu Jesus como Salvador. Muito bem, mas precisa haver uma entrega total na vida dele, da sua vida a Ele, para que Ele possa enviar o Espírito Santo. Mas primeiro, quem é o Espírito Santo? Uma vez Paulo chegou numa cidade e eles falaram assim: a gente nem ouviu falar do Espírito Santo. Então, mas quem é o Espírito Santo? Eu quero ler com vocês João 4, 24. Eu vou ler alguns versículos aqui para que a gente possa aprender dentro da palavra. Vamos lá, João 4, 24. Nós vamos colocar aqui, se possível, na tradução de hoje, que eu creio que estes versículos iniciais aqui é melhor. Vamos lá. João 4, 24 diz assim, olha, Jesus falando: Deus é o quê? Espírito. E por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, irmão, ele é o próprio Deus. Nós precisamos entender isso. Quando ele vem na nossa vida, é o próprio Deus que está vindo dentro de nós. Porque dentro de nós, vamos falar o coração. Dentro de nós tem um lugar que é para Ele. Enquanto a pessoa não decide abrir esse lugar para Ele, aquela pessoa sente um vazio, ela sente tristeza, ela não sabe como resolver as coisas. Por quê? Porque está faltando o próprio Deus dentro dela. Você entendeu essa parte? Diga amém. Então o Espírito Santo quem é? Ele é o próprio Deus. Vamos lá. E quando é que se recebe o Espírito Santo? Esta é a pergunta que muitas pessoas fazem. Quando é que se recebe o Espírito Santo? Jesus enviou o Espírito Santo ao mundo para convencer o mundo. Não somos nós que convencemos, não é o pastor da igreja, não é o obreiro, a obreira que convence alguém, não. Quem convence é o Espírito Santo, é Ele que convence. Não existe palavra para você convencer uma pessoa. Olha, irmão, então vamos ler lá, em Efésios 1, 13. Olha o que diz esse versículo, tem a resposta de quando é que uma pessoa recebe o Espírito Santo. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Olha lá, olha, já começa bem claro. Porque todos aqui me responderam que já receberam Jesus como Salvador, não é? Então, ó, a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em você a sua marca de proprietário. É isso? Quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. Então, quando uma pessoa, ela crê no Senhor Jesus, porque ela está ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo que está do lado de fora dela, convencendo ela dos seus pecados, e convencendo ela que ela precisa de um Salvador. Então, quando você crê nesta palavra, você crê no Senhor Jesus, que Ele é seu Salvador, então imediatamente o Espírito Santo que está te convencendo do lado de fora, ele passa dentro de você, ele entra dentro de você. Então, as pessoas que creem no Senhor Jesus, elas têm o Espírito Santo. Todas elas têm. Não vai dizer que não tem, ela tem o Espírito Santo. O que precisa é algo mais. Mas veja bem. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Você não fica às vezes perguntando o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, irmão, ele é a plenitude de Deus dentro de nós. É como se você fosse enchendo um copo com água
E vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo até completar, até esparramar. É assim, quando chega nesse ponto, então você é batizado com o Espírito Santo. Você entendeu, povo de Deus? E às vezes a pessoa fica perguntando um monte de coisa, o que acontece? Irmão, o Espírito de Deus, ele se manifesta em cada pessoa de uma forma. Às vezes na minha vida é de um jeito. Eu fui batizado com o Espírito Santo num culto de semana, com meia dúzia de pessoas no culto, cantando um louvor ali com os irmãos, e foi algo tão maravilhoso. Outras pessoas foram batizadas com o Espírito Santo sozinhas em casa. Outras foram batizadas, como ouvi o testemunho esses dias, de um motorista que estava dirigindo o seu caminhão na estrada, e ele estava tão feliz, tão alegre com a presença do Senhor na vida dele, foi batizado com o Espírito Santo sozinho. Esses dias falou de uma pessoa milionária, não sei se vocês ouviram o testemunho, uma pessoa rica, que ela tinha vários carros, e alguém falou para ela, você vai ser batizado com o Espírito Santo dentro de um ônibus, e ele deu risada, falou, como que eu vou ser batizado dentro de um ônibus, se nem ônibus eu pego? Eu tenho um monte de carro, tenho posses para isso. Mas um dia ele teve a necessidade de pegar um ônibus, e nem sabia pegar um ônibus. E ele foi lá para pegar o ônibus. E dentro daquele ônibus, ele começou a lembrar do culto de domingo na igreja. E nem percebeu que estava cheio de gente, porque ele estava tão acostumado a andar sozinho no carro. E ele começou ali a louvar a Deus, dar glória a Deus, e ele foi batizado com o Espírito Santo dentro do ônibus, irmão. Coisa maravilhosa. Então, com cada um, Deus se manifesta de um jeito. Às vezes você é batizado com o Espírito Santo aqui na igreja, às vezes na sua casa, às vezes dentro do seu carro, no seu escritório, em algum lugar. Com cada pessoa, o Senhor se manifesta de uma forma. Não são todos iguais. Então, veja bem. Então, o batismo com o Espírito Santo é você estar repleto, completo, com a plenitude de Deus dentro da sua vida. E para isso nós temos que fazer o quê? Buscar, estar preparado para isso. Não é de qualquer jeito. Não é. Bom, eu quero ler um versículo com vocês muito interessante aqui, que fala a respeito do assunto. Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele agia de uma forma. E no Novo Testamento, a sua ação é outra diferente. Então eu vou ler o versículo, João 7, 39. Diz assim, olha. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo. Que aqueles que criam nele, você percebeu, irmão? Que aqueles que criam nele iriam receber. Então quando você crê no Senhor Jesus, você recebe o Espírito Santo. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Quer dizer, Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus, irmãos, ele veio ao mundo e ele tinha que completar a sua missão, o seu ministério. Ele veio para salvar. Então, como que o Espírito Santo, ele agia no Antigo Testamento? Ele vinha sobre um homem ou sobre uma mulher, dentro de um projeto que Deus tinha para aquela cidade, para aquele país, para aquela família. Então o Espírito Santo vinha e depois fazia o quê? O Espírito se retirava. Era assim que funcionava. Pode ver que quando Elias, ele cheio do Espírito Santo, fez tantos prodígios, tantas coisas, mas o Espírito Santo, quando terminava aquela ação, aquela parte, o Espírito Santo se retirava. É tanto que ele ficou mal, quando o Espírito Santo se retirou dele, quando ele começou a lembrar o que ele tinha feito. E ele pediu a Deus até a morte, porque a rainha queria matá-lo. Então, o Espírito Santo vinha sobre a pessoa, agia naquela pessoa, fazia o que tinha que fazer e se retirava. Agora, aqui no Novo Testamento é diferente. O Espírito Santo ainda não havia sido dado enquanto Jesus estava aqui. Jesus precisava terminar a missão dele. Morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia,
apresentar-se vivo e subir ao céu e assentar-se à destra de Deus. Então sim, aí o Espírito Santo ia ser enviado. O próprio Jesus disse: se eu não for, o Espírito Santo não vem. Porque os discípulos estavam tristes. Ele falou: eu vou morrer e vou embora, vou voltar para onde eu estava. E os discípulos começaram a ficar tristes. Mas Jesus disse: vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. Mas se eu não for, o Espírito Santo não vem. Então é necessário que eu vá. E Jesus deu a ordem para eles ficarem aonde? Ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Então eu vou ler com vocês o versículo, para vocês entenderem melhor. Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, que diz assim, olha: quando chegou o dia de Pentecostes, que dia que era, irmão? Dia de Pentecostes. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram uma coisa parecida com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada um. Amém, povo de Deus. Olha, no dia que Jesus se reuniu no cenáculo com os apóstolos, e ele ali ia praticamente se despedir dos apóstolos, e ele passou ali praticamente a noite toda só pregando. Começou ali lavando os pés dos apóstolos e começou a pregar. E qual era o assunto de Jesus ali? Era a sua morte. Mas qual era o assunto principal? Porque a morte ele já tinha falado que ia acontecer. Era do Espírito Santo. Eu vou embora, mas o Espírito Santo vem. E aí ele começou a explicar tudo que o Espírito Santo ia fazer na vida deles. E não só deles, como da igreja e de todos aqueles que viriam a crer nele. Então foi o dia que Jesus mais falou do Espírito Santo. Por quê? Porque ele estava indo embora, e aí, ao ir embora, ele ia enviar o Espírito Santo. Vocês entenderam? Diga amém. Olha, irmão, então no dia do Pentecoste, preste bem atenção, no dia do Pentecostes, foi a inauguração da igreja do Senhor Jesus. E para essa inauguração, então foi enviado o Espírito Santo para ficar para sempre com a igreja. Agora não é mais como no Antigo Testamento, o Espírito Santo vem sobre a sua vida e de repente ele vai embora e você fica sozinho. Não, agora não. O Espírito Santo de Deus está conosco 24 horas por dia. Desde que você creu no Senhor Jesus, irmão. Então o Espírito Santo vem sobre a tua vida e vai ficar 24 horas com você. O que você precisa é continuar na presença do Senhor, se santificando, se livrando dos pecados e fazendo as coisas certas. Para quê? Para que você comece a se encher do Espírito Santo. Aí sim. Você percebe aqui, irmãos, que no dia de Pentecostes aconteceu uma coisa extraordinária. Eles ficaram ali 10 dias. Não foi um dia, foi 10 dias. Por quê, irmão? Porque para receber o Espírito Santo, você tem que se desligar totalmente desse mundo aqui. Não tem como. E como ali ia ser o início de tudo, houve necessidade de que eles ficassem ali, se consagrando, e a Bíblia diz que eles estavam unânimes, orando, buscando a Deus, e estavam ali. E no momento, irmão, quando completou os dias, 10 dias que eles estavam ali, eles estavam assim, assentados, ó. Estavam assentados, talvez descansando um pouquinho de uma oração, talvez descansando um pouquinho do louvor. Eles estavam, a Bíblia diz que eles estavam assentados, quando de repente eles começaram a ouvir o som do vento. Opa, acho que vai vir um temporal por aí.
Mas aquele som era muito forte. Como diz a tradução antiga, um vento impetuoso, e entrou dentro daquele lugar que eles estavam. Então, povo de Deus, preste bem atenção. Foi o cumprimento do que Joel falou, que o Espírito Santo ia ser derramado, e que a partir dali então aconteceria os dons espirituais, coisa maravilhosa. Se Deus permitir, a gente fala domingo que vem dos dons. Mas então, povo de Deus, cumpriu-se a palavra de Joel, tanto que Pedro, logo em seguida, quando todo mundo veio ali para ouvir o que estava acontecendo, Pedro começou a falar: isso aqui é o cumprimento de Joel, está cumprindo o que Joel falou. E o próprio Jesus mesmo tinha falado: olha, o que João anunciou vai acontecer. No capítulo 1 de Atos, no versículo 5, Jesus mesmo fala para eles: olha, aquilo que João falou vai acontecer. Ele batizava com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. Amém, povo de Deus? Nenhum outro texto depois fala desse fogo, irmão. Só no dia de Pentecostes eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Você entendeu, povo de Deus? Mas entendeu mesmo? Hein? Olha, preste bem atenção. Quando Deus criou o ser humano, para você entender melhor, quando Deus criou o homem era apenas um boneco de barro. Mas Deus, o próprio Deus, irmão, veio ali com o seu ruá. O que é ruá, irmão? O fôlego de vida de Deus. Nós temos dentro de nós o que? O fôlego de vida de Deus. Por isso que nós respiramos e por isso que nós vivemos. Quando é retirado esse fôlego, o que acontece? Nós morremos. Esse corpo não presta para mais nada. Então, quando Deus criou o homem, Ele veio lá e assoprou no homem. E o homem passou a ser uma alma vivente. Quando Jesus ressuscitou, e eles estavam num lugar com medo dos judeus, os apóstolos estavam reunidos, mulheres estavam reunidas ali com medo dos judeus, porque os judeus falaram: ó, se alguém continuar falando de Jesus, vai morrer igual ele morreu. Então todo mundo se reunia, mas com as portas trancadas, com medo. E Jesus chegou ali no meio deles, sem precisar abrir portas. Levantou a mão e disse: paz seja convosco. Quer dizer, aquele temor que eles estavam sentindo, aquele medo que eles estavam sentindo, Jesus tranquilizou, dizendo: paz seja convosco. Eles ficaram assustados olhando para Jesus. E Jesus fez o que, irmão? Assoprou. E disse para eles o que? Recebei o Espírito Santo. Alguém falou em línguas naquele momento? Ninguém falou em línguas naquele momento. Mas eles receberam o fôlego de vida do Espírito Santo. Então o Espírito Santo já estava sendo enviado para eles. Olha que coisa maravilhosa. Então o povo de Deus, Deus começou a raça humana dando o seu fôlego de vida. Jesus começou a sua igreja dando o seu fôlego de vida, que é o Espírito Santo para nós. Aleluia. Então, povo de Deus, nós precisamos desse Espírito Santo na nossa vida. Mas não é de qualquer jeito. Não vá pensar, você, não deixa o diabo te enganar, pensando que você vai vir num culto como o de hoje, ou como de qualquer dia que tiver culto, e você vem no culto e louva e busca e pronto. Não, irmão, você precisa estar preparado para receber o Espírito Santo. Daqui a pouco eu vou fazer uma ilustração com vocês, para vocês entenderem melhor que é necessário nós estarmos limpos. O Espírito Santo não vai vir sobre uma pessoa suja. Olha, preste atenção, no Pentecoste, 10 dias de consagração. Quantas pessoas começaram ali que Jesus apareceu para eles? 500 pessoas. Ficar em Jerusalém. Foi passando um dia, 2, 3, 4. Quando chegou no 10º, quantas pessoas tinham? 120. Cadê os 380? Para onde foram? Estavam fora. Não aguentaram a consagração de 10 dias. Não aguentaram a oração de 10 dias. Mas eles foram abençoados e beneficiados com a presença do Espírito Santo. E os demais não.
Pode ser que receberam depois, mas naquele dia da inauguração foi um privilégio de 120 que estavam ali. Você entendeu, povo de Deus? Vocês lembram lá de Cesareia, quando tinha um centurião Cornélio, ele tinha visto um anjo e mandou chamar Pedro para falar das grandezas de Deus, e eles se entregaram ao Senhor e foram batizados? Você percebe que quando o Pedro chegou em Cesareia, fazia 4 dias, irmão, que Cornélio tinha chamado toda a sua família, os seus parentes e seus conhecidos, os seus mais chegados, estavam em consagração 4 dias, irmãos. Então o que aconteceu? Quando Pedro começou a falar, e antes que Pedro falasse qualquer bobagem para atrapalhar, porque Pedro estava meio contrariado naquele lugar, sabia disso? Porque Pedro não queria entrar na casa do Cornélio, porque o Cornélio era romano. Mas o Espírito Santo falou para ele, vai lá. Ele foi, ele obedeceu, mas meio constrangido, porque ele já chegou falando, ó, vocês sabem aí que não é permitido eu chegar aqui nessa casa, né? Mas o Senhor me mostrou que ele não faz acepção de pessoas e tal. E começou a falar de Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou. E antes que Pedro saísse fora do assunto, o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre todos os que estavam naquela casa. É tanto, irmão, que Pedro trouxe 6 irmãos judeus, que já eram da igreja, para testemunhar o que ia acontecer ali. E foi bênção, porque aqueles 6 judeus que já eram batizados com o Espírito Santo, pôde testificar que realmente o Senhor usou de misericórdia e também estava recebendo na igreja os gentios, os romanos. A mesma coisa aconteceu em Éfeso, quando Paulo estava lá. Quando eles falaram, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. E então Paulo explicou, batizou eles de novo, porque eles eram batizados no batismo de João, orou com eles para que eles recebessem o Espírito Santo. Mas não foi assim de um momento para o outro. Paulo ficou lá vários dias. Então o povo de Deus, sabe, para receber o Espírito Santo é mais ou menos como você vai se casar. A semana do casamento, quem casou na igreja direitinho sabe, é uma complicação, não é? Mas qual é a conversa? 24 horas na última semana. A conversa é do casamento. A mesma coisa quando você, irmão, tem sede de receber o Espírito Santo e quer uma mudança radical na tua vida. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Você precisa querer. Se você não quiser, irmão, ele não vai vir sobre a tua vida. Você precisa ter sede, fome do Espírito Santo. Então é como o casamento. Na última semana, até o dia do casamento, a noiva, o noivo, o pai, mãe deles, fazem o que? Só ficam falando do que vai acontecer do casamento. Até acontecer o casamento. A mesma coisa, irmão, você quer receber o Espírito Santo? Você tem que focar nisso e buscar e desligar-se das coisas e começar no Senhor. Eu quero o Espírito Santo na minha vida. Porque não é numa oraçãozinha que você vai fazer na igreja que você vai ser cheio do Espírito Santo, não, irmão. Porque se você não se limpar e não se consagrar, não se ligar com o Senhor, não tem como o Espírito Santo vir na sua vida. Então, faz o seguinte, antes de eu cantar agora, mas vamos cantar depois, porque assim eu não interrompo o assunto. Eu quero chamar aqui o pastor Vanil, o pastor Leandro, por favor. Deixa eu dar isso. Pastor, vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou dar uma bexiga para os irmãos. Preste bem atenção, irmão. Ó. Preste atenção. Eu vou ler o versículo aqui em Efésios, capítulo 5. Porque aqui me diz como ser cheio do Espírito Santo. E como tem problemas na vida que não deixa você ser cheio do Espírito Santo. Quer ver? Vamos lá. Ó. Efésios 5,18. Diz assim, ó. E não vos embriagueis com vinho. Essa bexiga que está na mão do pastor Leandro representa uma pessoa. Essa pessoa está se embriagando com vinho. O que é o vinho? O que é o vinho? O vinho desse mundo que é inveja, contenda, ira, cobiça, fofoca, mentiras, mágoas e um monte de coisa. E um monte de pecado tem aí na lista, não é? Então, essa bexiga representa uma pessoa assim. A bexiga que está na mão do nosso pastor aqui, Vanil, representa uma pessoa que realmente quer o Espírito Santo, certo? Então diz assim, ó,
E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Olha como que se recebe o Espírito Santo. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais um: sujeitando-vos uns aos outros. Olha quanta coisa, no temor do Senhor. Amém? Olha, vamos ver aqui. Pastor, você enche essa bexiga com essa bombinha. Pastor, você enche essa bexiga com seu fôlego. Pode fugir. Vamos lá. Ó, preste bem atenção aqui. A irmã já pode pôr outro versículo para nós lá, tá bom, irmão? João 3,8, por favor. Pode deixar, não tenha medo não. Se estourar tem outro ali. Não tem problema não. Ó, você está percebendo? Tá bom, tá bom. Dá para dar um nozinho aí? Pode dar um nozinho. Presta atenção aqui. O pastor Vanil, ele encheu a bexiga com o quê? Com o fôlego de vida que Deus deu para ele. É diferente do que o pastor Leandro está fazendo. O pastor Leandro, ele está usando uma bombinha para encher a bexiga. Pode encher, não vai nessa, pode encher. Vocês estão percebendo, povo de Deus? Ele está enchendo com um ar normal. Esse ar que circula aí, porque o ar nada mais do que é isso que nós vemos aí, não é? Então, o vento é o ar que se movimenta. Mas aqui, irmão, presta atenção. Aqui é o fôlego de Deus que ele encheu essa bexiga. Então nós temos que ser cheio do fôlego de Deus, o Espírito Santo. E aí, pastor, já dá para amarrar aí? Pode amarrar. Dá para amarrar? Vamos lá. Eu vou ler o versículo enquanto isso. 3,8 diz assim, ó. Jesus falando: o vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Você sabe de onde o vento está vindo? Quando você ouve aquele barulho do vento? Não sabe. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Tem lá um negocinho lá para passar aqui? Tem. Vamos lá ver se dá certo aqui, ó. Eu vou passar para vocês entenderem isso aqui, ó, irmão. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por exemplo, esse aqui foi nascido do Espírito, certo, irmãos? Ele encheu com o fôlego de vida que Deus te deu, o ruá de Deus, não é isso que chama? O ruá, é ruá, né? Não sei pronunciar muito bem, mas é isso. É, o vento de Deus, o assopro de Deus. Joga a bexiga pro ar. Posso? Aí, pega. Ó. Ela vai para onde ela quer. Agora, o pastor Leandro encheu com uma bombinha. Vai, pastor, vai, faz ela subir. Vamos, quero ver ela lá em cima. Não, põe ela lá em cima. Que nem o pastor aqui, vai. Deixa ela lá em cima. Ela não vai. Por quê, irmão? Porque ela está cheia do quê? Do vinho desse mundo. Mesmo ela vindo nos cultos, mas ela não abandona o quê, irmão? Ela não abandona a inveja. Ela continua invejosa. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo e com a inveja ao mesmo tempo. Você fica nas contendas por aí, não tem como. Com raiva, com ira, cobiçando as coisas. Você não pode ver ninguém com uma Bíblia nova. Eu quero comprar uma Bíblia igual a essa. Você vê uma pessoa comprar um carro, o cara não pode comprar, mas ele quer comprar o carro. Como já aconteceu de a gente saber. Ele viu um vizinho comprar uma geladeira e ele vai se enfiar numa dívida tremenda que ele não pode se meter, mas vai lá. Porque ele quer aquilo, ele tem inveja do vizinho, ele quer aquela geladeira para mostrar para a família, para mostrar para os outros que ele também pode. E no fim se estrumbica todo. Porque o outro comprou porque tinha condições, mas ele pela inveja ele quer comprar. Então o que acontece? O que acontece com a bexiga, irmão? Vai? Ela não vai. Ela cai, ela volta. Entendeu, povo de Deus? As fofocas. Como que o Espírito Santo vai ficar num coração fofoqueiro? Não tem como. Mentiras. Você que está acostumado a mentir, irmão, você precisa se livrar disso. Você precisa se libertar, irmão. Jesus falou que quem mente, o que é, pastor? Filho do diabo, pastor. Então o diabo é o pai da mentira. Se você vive na mentira, contando mentira, inventando história,
Às vezes, para se sair bem, a pessoa conta um monte de mentira e depois você tem que contar outra mentira para cobrir a primeira mentira. Não é assim, Silva? Hein? E aí você vai se enrolando e vai se tornando cada vez mais filho do inferno, irmão. Hein? É verdade. Exatamente. A pessoa às vezes conta tanta mentira, irmão, que ela mesma acredita nas mentiras dela. Achando, e é uma pura, é isso mesmo, irmão, que ela acaba acreditando na mentira que ela conta. Eu sei porque eu era mentiroso também. Olha aí, tá vendo? Mas graças a Deus foi liberto, né, pastor? Graças a Deus foi liberto. Então, dá para soltar lá? Vamos lá, ó, presta atenção aqui na telão. Vamos lá então, solta para nós aí, irmão. Deixa eu ver lá. Está vendo, irmão? Está vendo, pastor? A gente ouve o barulho, o som do vento, sabe que está ventando, às vezes está até sentindo o vento em você, mas você não sabe de onde ele está vindo e para onde vai indo. É ou não é? Então é assim todo que é nascido do Espírito, irmão. Às vezes, nem o seu parente te entende. Às vezes na igreja, irmão. Paulo, quando vai dar um conselho para a igreja a respeito do assunto, ele fala do crente carnal e do crente espiritual. O crente carnal não consegue entender o crente espiritual. Porque o crente espiritual, ele tem o vento de Deus dentro dele, tem o Espírito Santo. E às vezes a pessoa não entende o que você está fazendo. Por que você está falando aquilo? Porque ele está na carne, ele é material, ele não tem nada de espiritual. Então, irmão, hoje é um dia, como o primeiro louvor que nós cantamos, de entrega. Se entregue, irmão. Se entregue. Sabe o que eu vou fazer, irmão? Vou pedir para o pastor que é mais jovem. Deus abençoe, pastor. Pode deixar. Pode, Deus abençoe. Ó, eu vou entregar uma bexiga para cada um de vocês, para você levar para casa. Desde amanhã, segunda-feira, você vai começar a encher essa bexiga e ver como que está a tua vida. Você olha para a bexiga e olha para você. Será que eu estou cheio do Espírito Santo? Eu tenho um monte de coisa ainda desse mundo me atrapalhando. O pecado está me atrapalhando. Aí você não consegue sair do lugar. Vai querer subir, mas o peso do pecado não deixa. Você volta. Ali quando solta a bexiga, ela vai para cá, para lá. E se você vai batendo nela, ela vai longe. É ou não é? Mas com o peso do pecado não tem.